tomado pela emoção ao conhecer o filho recém-nascido, cruza com uma jovem abandonada, doente e largada como se fosse nada na porta de um hospital. Enquanto todos passam apressados, ignorando seus gemidos de dor e solidão, ele para. Algo no olhar daquela menina toca fundo sua alma, e naquele instante ele toma uma atitude impensável. Prepare-se para testemunhar o impossível, quando esse homem, com o coração ainda pulsando de amor pela nova vida que chegou, decide reescrever o destino de alguém que todos tinham esquecido. Comente o que você acha que vai acontecer. Se você faria a mesma coisa nessa situação. E não se esqueça de me contar de onde está assistindo esse vídeo. Curte e se inscreva para apoiar o meu trabalho. Odonis parou o carro no estacionamento do hospital, suas mãos tremendo ao segurar o volante. O silêncio dentro do veículo era ensurdecedor, tão pesado quanto o vazio que carregava no peito. Olhou para o relógio. 19h43. Seu filho havia nascido há exatas 2 horas e ele ainda não tinha coragem de subir para conhecê-lo. Como explicar a um recém-nascido que seu pai era uma bagunça ambulante, que havia arruinado seu casamento antes mesmo dele vir ao mundo? Que mal conseguia olhar no espelho sem sentir vergonha do homem que se tornara? Respirou fundo, tentando reunir coragem. O divórcio ainda não estava finalizado, mas Élida deixara bem claro que não o queria por perto. Apenas venha conhecer seu filho e vá embora. Foram suas últimas palavras pelo telefone, diretas, cruéis, merecidas. Saiu do carro, sentindo o ar frio da noite cortar seu rosto. Decidiu usar a entrada de serviço. Não queria encontrar ninguém conhecido. Não queria explicações, não queria os olhares de pena que o seguiam desde que sua vida começara a desmoronar. Foi quando algo chamou sua atenção. Primeiro pensou ser um monte de trapos velhos jogados próximo à parede. Mas então viu movimento, um tremor, um gemido baixo, quase inaudível. Aproximou-se cautelosamente e seu coração parou. Era uma criança. Uma menina, não devia ter mais que 9 ou 10 anos, estava encolhida contra a parede fria do hospital. Seu rosto estava pálido, marcado pela sujeira e pelo que pareciam ser lágrimas secas. Tremia violentamente, abraçando os próprios joelhos. "Ei!", chamou suavemente, agachando-se. "Você está bem? Precisa de ajuda?" A menina ergueu os olhos, grandes, escuros, assustados. Havia algo naquele olhar que o atingiu como um soco no estômago. Era um olhar que conhecia bem. O olhar de quem foi abandonado. "Qual seu nome?", tentou novamente. "Zaira", respondeu num sussurro rouco. Odonis percebeu que ela ardia em febre. Sem pensar 2 vezes, tirou seu casaco e envolveu a menina, que não resistiu. Parecia fraca demais até para ter medo. "Vou levar você lá para dentro, ok? Você precisa de um médico." Zaira apenas fechou os olhos, como se aquelas fossem as primeiras palavras gentis que ouvia em muito tempo. Odonis a pegou no colo. Era assustadoramente leve. E entrou no hospital, pela porta principal. O caos se instalou imediatamente. Enfermeiras correram para ajudar. Um médico foi chamado, macas foram movidas. Em meio à confusão, Odonis ouviu fragmentos da história. A menina havia sido trazida pela tia algumas horas antes, que simplesmente a deixou ali dizendo que não aguentava mais. Sem documentos, sem histórico médico, sem explicações. "Ela tem crises de dor." Foi tudo que a tia disse antes de desaparecer. O hospital a acolheu por obrigação, mas sem documentação adequada. Ela foi relegada a uma área secundária, recebendo apenas cuidados básicos. Ninguém sabia ao certo o que fazer com ela. "Faça todos os exames necessários", Odonis ouviu-se dizendo à médica de plantão. "Eu pago." A médica, uma senhora de cabelos grisalhos e expressão severa, estudou-o com desconfiança. "O senhor é parente da menina,
Não, respondeu honestamente, mas alguém precisa fazer alguma coisa. Nas horas seguintes, Odonis permaneceu no hospital, observando de longe enquanto Zaira era examinada, medicada, transferida para um quarto adequado. Completamente esquecido estava seu propósito original de visitar o filho recém-nascido. Foi quase amanhecendo quando a doutora Neide, a médica que assumira o caso, veio conversar com ele. Seu rosto estava sério, preocupado. Sr. Melis, precisamos conversar sobre a menina. A situação é mais complexa do que parece. Odonis assentiu, preparando-se para ouvir, mas nada poderia tê-lo preparado para o que viria a seguir. Ela apresenta sinais de negligência prolongada. Está desnutrida, desidratada, e há indícios de que vem sofrendo dores crônicas há muito tempo sem tratamento adequado. Precisamos fazer mais exames para entender a origem dessas dores, mas sem responsável legal, sem documentação, nossas mãos estão atadas. O protocolo exige que acionemos o conselho tutelar. Ela provavelmente será encaminhada para um abrigo assim que estiver estável. Algo dentro de Odonis se contraiu. A imagem daqueles olhos assustados, daquele corpo frágil, tremendo de febre, não saía de sua mente. E se eu me responsabilizar por ela enquanto os exames são feitos? As palavras saíram antes que pudesse pensar. A doutora Neide o encarou com uma mistura de surpresa e preocupação. Sr. Melis, sei que sua intenção é boa, mas preciso ser clara. O senhor não tem ideia do que está se propondo a fazer. Esta não é uma situação simples que será resolvida com dinheiro ou boa vontade. Esta menina precisa de alguém, interrompeu Odonis, surpreendendo a si mesmo com a firmeza em sua voz. E neste momento, sou tudo o que ela tem. A médica suspirou, parecendo subitamente muito cansada. Vou conversar com o serviço social do hospital, mas não prometo nada. Quando finalmente voltou ao seu carro, o sol já nascia no horizonte. Odonis sentia-se exausto, confuso, emocionalmente drenado. Não havia conhecido seu filho, não havia seguido o plano. Em vez disso, havia se envolvido em algo que não compreendia completamente. Deu partida no carro e, olhando pelo retrovisor, viu a janela do quarto onde Zaira agora descansava. Por que aquela menina o afetara tanto? Por que não conseguia simplesmente ignorar, seguir seu caminho, deixar que o sistema cuidasse dela? Talvez porque, naqueles olhos assustados, havia visto um reflexo de sua própria solidão, de seu próprio abandono. E talvez, apenas talvez, ajudando-a, pudesse encontrar um caminho para sua própria redenção. Mal sabia ele que aquela noite marcaria apenas o início de uma jornada que mudaria sua vida para sempre. Uma jornada que o levaria, através de dor, perda, rejeição e, eventualmente, a um tipo de amor que nunca imaginara possível. Nos dias que se seguiram, Odonis desenvolveu uma rotina que jamais imaginara para si. Todas as manhãs, antes de ir ao escritório, passava no hospital para ver como Zaira estava. No começo, ela apenas o observava em silêncio, desconfiada, como um animal ferido que não sabe se pode confiar em quem tenta ajudar. A doutora Neide mantinha sua postura cautelosa. O senhor está se envolvendo demais, advertia sempre que o via chegar com um novo livro, um brinquedo, ou simplesmente sentar-se ao lado da cama de Zaira por horas. Mas como não se envolver? A cada dia, pequenos detalhes da história da menina emergiam, cada um mais doloroso que o anterior. Através de conversas sussurradas, fragmentadas, Odonis descobriu que Zaira mal se lembrava da mãe. Ela me deixou com tia Rita quando eu tinha 4 anos, contou uma tarde, brincando distraidamente com a beirada do lençol. Disse que voltava logo, mas nunca voltou. Tia Rita, descobriu-se, não era realmente sua tia, mas uma conhecida distante da família. Havia aceitado ficar com Zaira temporariamente,
Mas quando os dias se transformaram em semanas e as semanas em meses, a situação se deteriorou. As dores começaram quando Zaira tinha 6 anos. Dores inexplicáveis que a faziam chorar por horas. Rita, sem recursos e sem paciência, tratava as crises com descaso. Ela dizia que era frescura. Zaira contou, sua voz pequena tremendo, que eu só queria chamar atenção. Cada nova revelação era como uma faca no peito de Odonis. Como alguém podia ser tão cruel com uma criança? Como o sistema havia falhado tanto em protegê-la? Os exames continuavam, intermináveis e inconclusivos. Zaira era submetida a teste após teste, enquanto os médicos tentavam entender a origem de suas dores. O serviço social do hospital pressionava por uma solução. Ela não podia ficar internada indefinidamente. Foi numa tarde particularmente difícil que Odonis recebeu a primeira ligação de Élida. Sua voz ao telefone era cortante como gelo. Então é verdade? Você nem conheceu seu próprio filho, mas está bancando o herói para uma menina qualquer? Odonis sentiu o estômago afundar. Era verdade. Em meio a toda a situação com Zaira, ainda não havia subido ao 3º andar para conhecer seu filho. A culpa o consumia, mas algo o impedia de fazer aquela visita. Talvez medo, talvez vergonha, talvez a sensação de que não merecia aquele momento. Élida, eu... Não, Odonis, não quero suas explicações. Só quero que saiba que isso não vai ficar assim. Você tem responsabilidades, quer queira ou não. A ligação foi encerrada antes que pudesse responder. Odonis permaneceu sentado em seu carro no estacionamento do hospital, sentindo o peso do mundo sobre seus ombros. Como havia chegado a este ponto? Como sua vida havia se transformado neste labirinto de culpa e obrigações? Subiu para o quarto de Zaira, sentindo-se física e emocionalmente exausto. Mas algo em seu semblante deve ter denunciado seu estado, porque assim que entrou, a menina o olhou com uma preocupação que parecia grande demais para seus 9 anos. Você está triste, disse ela, não como pergunta, mas como constatação. Odonis tentou sorrir, mas o gesto saiu fraco, artificial. Só cansado, mentiu. Zaira continuou observando-o com aqueles olhos enormes que pareciam ver através de qualquer máscara. Então, para sua surpresa, ela estendeu a mão pequena e pegou a sua. Quando eu fico triste, disse baixinho, às vezes ajuda a segurar a mão de alguém. O gesto, tão simples e puro, quase quebrou Odonis. Ali estava ele, um homem adulto, supostamente ajudando uma criança abandonada, e era ela quem o estava confortando. A ironia da situação não lhe escapou. Naquela noite, a doutora Neide o chamou para uma conversa séria. Seu rosto estava mais grave que o normal, e Odonis sentiu seu coração apertar antes mesmo que ela começasse a falar. Os resultados dos últimos exames chegaram, disse ela, ajustando os óculos. E não são bons. Ela passou os próximos minutos explicando termos médicos complexos, mostrando exames e relatórios. Mas a essência era clara. Zaira sofria de uma doença autoimune rara. Seu próprio corpo estava atacando suas articulações, causando as dores intensas que a atormentavam. É tratável, explicou a médica, mas exige um regime rigoroso de medicamentos, acompanhamento constante e, acima de tudo, estabilidade emocional. O estresse agrava significativamente os sintomas. Odonis absorveu a informação em silêncio, sentindo um peso crescente em seu peito. E o que acontece agora? Agora, suspirou a doutora Neide. Precisamos definir para onde ela vai. O hospital não pode mantê-la indefinidamente e sem um responsável legal. Eu fico com ela. As palavras saíram automaticamente. A médica o encarou por longos segundos. Senhor Melis, o senhor não está pensando claramente. Esta não. É uma decisão que pode ser tomada no calor do momento.
Estamos falando de uma criança com necessidades médicas complexas. Uma criança que precisará de cuidados constantes, de uma estrutura familiar estável. E qual é a alternativa? Interrompeu Odonis, sua voz tremendo de emoção contida. Mandar ela para um abrigo, onde será apenas mais um número, mais uma criança doente no sistema? É o procedimento padrão. O procedimento padrão é o que a deixou nesta situação em primeiro lugar, explodiu Odonis, surpreendendo a si mesmo com a intensidade de sua reação. Respirou fundo, tentando se controlar. Me desculpe, mas não posso simplesmente abandoná-la também. A doutora Neide removeu os óculos, esfregando os olhos cansados. Senhor Melis, preciso ser muito clara com o senhor. O que está propondo não é simples. Além das questões médicas, há todo o processo legal a ser considerado. E pelo que sei, o senhor está passando por um divórcio, tem um filho recém-nascido. Eu sei de tudo isso, respondeu ele, mais calmo agora. Sei que parece loucura, mas quando encontrei Zaira naquela noite, algo mudou. Não sei explicar, mas sinto que preciso fazer isso, que preciso tentar. A médica o estudou por mais alguns momentos, então suspirou resignadamente. Vou colocá-lo em contato com o serviço social. Eles explicarão todo o processo. Mas, Sr. Melis, prepare-se. O caminho que escolheu não será fácil. Ela não fazia ideia do quão verdadeiras suas palavras se provariam. A notícia se espalhou como fogo em palha seca. Primeiro foram sussurros nos corredores do hospital, depois conversas cochichadas no clube que Odonis frequentava, até que finalmente chegou aos ouvidos da imprensa local. A manchete do jornal da cidade era sensacionalista. Empresário divorciado tenta comprar criança doente. O telefone de Odonis não parava de tocar. Amigos, sócios, conhecidos, todos queriam saber o que estava acontecendo. As explicações soavam vazias, inadequadas. Como explicar algo que nem ele mesmo compreendia completamente? Sua mãe, Dona Celeste, apareceu sem aviso em seu escritório numa tarde. Seu rosto, normalmente sereno, estava contorcido de preocupação e desaprovação. "O que você está fazendo, filho?" perguntou sem rodeios. "Primeiro o divórcio, agora isso. Você está tendo algum tipo de crise?" "Mãe, não é nada disso. Se a senhora conhecesse a Zaira, se visse como..." "Não quero conhecer", interrompeu ela, sua voz tremendo. "Não quero fazer parte desta loucura. Você tem um filho, Odonis, um filho que nem conheceu ainda, e em vez de assumir suas responsabilidades, está se envolvendo com uma estranha." As palavras doíam mais do que ele queria admitir. Sua mãe sempre fora seu porto seguro, a pessoa que o apoiava incondicionalmente. Vê-la virando as costas para ele neste momento era como perder o último fio de esperança ao qual se agarrava. No hospital, as coisas não estavam melhores. Zaira, sensível às mudanças ao seu redor, começou a se retrair. As crises de dor voltaram com força total e ela parou de falar completamente. Os médicos estavam preocupados. O estresse emocional estava claramente afetando sua condição física. "Ela precisa de estabilidade", explicou a doutora Neide, sua voz carregada de preocupação. "Toda esta agitação, esta incerteza, está destruindo o pouco progresso que havíamos conseguido." Odonis passava noites em claro, sentado ao lado da cama de Zaira, observando seu sono inquieto. Durante as crises, ela se contorcia em dor silenciosa, recusando-se a fazer qualquer som. Era como se tivesse voltado aos dias com a tia Rita, quando aprendera que demonstrar dor só piorava as coisas. Foi numa dessas noites que ele recebeu a notificação judicial. Élida estava entrando com um processo por negligência afetiva. O documento, frio e formal, listava suas ausências, sua falta de interesse pelo filho recém-nascido, sua obsessão doentia por uma criança estranha.
Os contratos começaram a minguar. Parceiros de negócios sutilmente se afastavam, não querendo suas marcas associadas à controvérsia. Seu contador o alertou sobre prejuízos significativos. Sua secretária pediu demissão, dizendo que não aguentava mais lidar com a pressão da imprensa. Em meio a todo esse caos, uma tarde Odonis chegou ao hospital para encontrar o quarto de Zaira vazio. Seu coração parou. Uma enfermeira explicou que a menina tinha sido levada às pressas para a UTI. Uma crise particularmente severa havia causado uma inflamação perigosa. Através do vidro da UTI, ela parecia ainda menor, ainda mais frágil. Tubos e monitores a cercavam, fazendo-a parecer perdida em meio a toda aquela tecnologia médica. A doutora Neide apareceu ao seu lado, seu rosto grave. "O corpo dela está entrando em colapso", explicou suavemente. "O sistema imunológico está completamente desregulado. Se não conseguirmos estabilizá-la..." Ela não completou a frase. Não precisava. Odonis encostou a testa no vidro frio, sentindo-se completamente impotente. Do outro lado, Zaira abriu os olhos brevemente, procurando por ele. Quando seus olhares se encontraram, ela moveu os lábios sem som. "Não vai embora. Foi demais." As lágrimas que havia contido por semanas finalmente transbordaram. Ali estava ele, um homem adulto, supostamente bem-sucedido, chorando como uma criança diante de uma UTI. E do outro lado do vidro, uma menina de 9 anos se preocupava em não ser abandonada novamente. "Não vou a lugar nenhum", prometeu, mesmo sabendo que ela não podia ouvi-lo. Nunca. Mas o universo parecia determinado a testar essa promessa. Na manhã seguinte, seu advogado o chamou com urgência. A situação estava pior do que imaginavam. Élida havia conseguido uma liminar, impedindo-o de qualquer contato com Zaira até que o processo de negligência afetiva fosse julgado. "Eles alegam que você está emocionalmente instável", explicou o advogado, claramente desconfortável. "Que sua obsessão por esta menina é um sintoma de desequilíbrio psicológico causado pelo divórcio. Mas ela está na UTI. Não podem me impedir de vê-la agora." "Podem e fizeram. Se você desobedecer à ordem judicial, pode perder qualquer chance de guarda, tanto de seu filho quanto dela." Odonis sentiu o mundo girar. Como havia chegado a este ponto? Como algo que começara com um simples ato de bondade havia se transformado neste pesadelo? Naquela noite, sozinho em sua casa vazia, ele finalmente permitiu-se considerar a possibilidade de que todos estivessem certos. Talvez estivesse mesmo tendo um colapso. Talvez devesse aceitar a derrota, se afastar, deixar que o sistema cuidasse de Zaira. Afinal, que direito tinha ele de interferir em sua vida? Serviu-se de uma dose de uísque, a primeira em semanas, e sentou-se na escuridão de seu escritório. As palavras de sua mãe ecoavam em sua mente. "Você tem um filho." Sim, tinha. Um filho que nem conhecia ainda. Um filho que merecia um pai presente, estável, normal. O copo estava quase em seus lábios quando seu celular vibrou. Era uma mensagem da doutora Neide. "Ela teve outra crise. Só chama por você." 3 palavras simples que mudaram tudo. O copo foi colocado na mesa, intocado. Não podia desistir. Não agora. Não depois de prometer que ficaria. Mas como lutar contra um sistema inteiro que parecia determinado a separá-los? Como provar que, às vezes, família não é questão de sangue, mas de escolha? E mais importante, como fazer isso sem causar mais dano à frágil saúde de Zaira? A resposta viria da forma mais inesperada possível, de alguém que ele jamais imaginaria que pudesse ajudar. A mudança começou com uma visita inesperada ao escritório de Odonis. Élida, pálida e visivelmente nervosa, apareceu sem aviso numa tarde chuvosa.
Fazia quase um mês que não se viam pessoalmente, desde antes do nascimento do bebê. Precisamos conversar, disse ela, sua voz mais suave do que ele se lembrava. Odonis indicou uma cadeira, tentando manter a compostura apesar do turbilhão de emoções que a presença dela provocava. Élida sentou-se, suas mãos inquietas no colo. Fui ao hospital ontem, começou ela surpreendendo-o. Não para ver você, mas precisava entender. Precisava ver por mim mesma essa menina que virou nossa vida de cabeça para baixo. Odonis sentiu seu coração acelerar. E eu a vi, continuou Élida, sua voz tremendo levemente. Através do vidro da UTI, tão pequena, tão frágil. E sabe o que mais vi? Vi a doutora Neide, vi as enfermeiras. Ouvi como falavam dela, como falavam de você. Ela fez uma pausa, respirando fundo. Eles te amam, Odonis. Todos eles falam de como você mudou a vida daquela menina, de como está lutando por ela. E então eu entendi que estava errada. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. Eu estava com raiva, me sentindo traída porque você não foi ver nosso filho. Achei que estava usando aquela menina para me machucar, para fugir de suas responsabilidades. Mas não é isso, é? Odonis sentiu sua própria visão embaçar. Não, não é. Você realmente se importa com ela? Não era uma pergunta. E eu usei nosso filho como arma contra você. Que tipo de mãe faz isso? Élida. Não, me deixa terminar. Ela enxugou as lágrimas com as costas da mão. Vou retirar o processo, todas as acusações. E mais que isso, quero ajudar. Odonis a encarou atônito. Ajudar? Sim, aquela menina precisa de você. E nosso filho merece conhecer o homem incrível que seu pai é. O homem que é capaz de tanto amor que está disposto a enfrentar o mundo inteiro por uma criança que mal conhece. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Anos de mágoa, de palavras não ditas, pareciam se dissipar lentamente, dando lugar a algo novo. Não amor romântico. Esse estava morto. Mas talvez um tipo diferente de afeto, baseado em compreensão e respeito mútuos. Tem uma coisa que você precisa fazer primeiro, disse Élida levantando-se. Venha comigo. Ela o levou ao hospital, mas não para o andar onde Zaira estava. Em vez disso, subiram até a ala da maternidade. Pararam diante do berçário onde vários bebês dormiam pacificamente. Ali, apontou ela, o terceiro berço da direita. Odonis sentiu seu coração parar ao ver seu filho pela primeira vez. Tão pequeno, tão perfeito, com uma penugem escura na cabeça que prometia se transformar em cabelos como os seus. Gabriel, disse Élida suavemente. Escolhi esse nome. Espero que não se importe. É perfeito, sussurrou ele, incapaz de tirar os olhos do bebê. Ele também precisa de você, Odonis, não para ser um pai perfeito, não para compensar o tempo perdido, mas para ser você mesmo. O homem que tem tanto amor para dar, que consegue abraçar não só seu filho biológico, mas também uma menina que o destino colocou em seu caminho. Naquele momento, algo se encaixou no peito de Odonis. Não precisava escolher entre Zaira e Gabriel. Não precisava ser dois tipos diferentes de pai. Podia ser apenas ele mesmo, com todos seus defeitos e qualidades, amando cada um deles à sua maneira. Mas a vida raramente é simples, e os desafios estavam longe de terminar. Na mesma noite, enquanto ainda processava os eventos do dia, recebeu uma ligação da doutora Neide. Sua voz estava tensa, preocupada. Senhor Melis, precisamos de você aqui, agora. O que houve? É Zaira. Ela parou de responder ao tratamento. Seu corpo está rejeitando a medicação e não conseguimos controlar a inflamação, se não revertermos o quadro nas próximas horas. Ele não esperou ela terminar.
Em 15 minutos estava no hospital, correndo pelos corredores em direção à UTI. A cena que encontrou era devastadora. Zaira estava ainda mais pálida que o normal, sua respiração superficial e irregular. Os monitores ao seu lado emitiam bips preocupantes e uma equipe de médicos discutia intensamente sobre próximos passos. "O que está acontecendo?" perguntou a doutora Neide, que parecia ter envelhecido 10 anos nas últimas horas. "É como se ela tivesse desistido", respondeu a médica, sua voz quebrada. "Os números estão piorando a cada hora. Já tentamos todas as combinações de medicamentos possíveis, mas..." Um alarme soou, interrompendo a conversa. Os médicos correram para o leito, gritando ordens, movendo equipamentos. Odonis foi empurrado para fora da UTI, forçado a assistir impotente através do vidro enquanto lutavam para estabilizar Zaira. Foi então que notou, nos lábios dela, movendo-se silenciosamente, repetidas vezes uma única palavra: pai. A realização o atingiu como um raio. Não era a medicação que Zaira precisava naquele momento. Não eram os equipamentos ou os procedimentos médicos. Era algo muito mais fundamental, algo que ela nunca tinha realmente tido em sua curta vida. Era amor, puro, incondicional, inabalável amor de pai. Mas seria suficiente? Seria capaz de trazê-la de volta quando tudo parecia perdido? A resposta viria nas próximas horas, que se provariam as mais longas e decisivas de suas vidas. A noite mais longa da vida de Odonis se desenrolou nos corredores frios da UTI. Cada minuto parecia uma eternidade, enquanto os médicos lutavam para estabilizar Zaira. Em determinado momento, a doutora Neide conseguiu uma autorização especial para que ele entrasse, devidamente paramentado, e ficasse ao lado do leito. "Fale com ela", instruiu a médica. Às vezes, mesmo inconscientes, os pacientes podem ouvir. Odonis segurou a mão pequena e frágil de Zaira entre as suas, tentando ignorar os tubos e monitores que a cercavam. Sua pele estava fria, muito diferente do calor da febre da noite em que a encontrou. "Ei, pequena", começou ele, sua voz tremendo. "Não sei se pode me ouvir, mas preciso que saiba de uma coisa. Lembra quando você me disse que segurar a mão de alguém ajuda quando estamos tristes? Bem, estou aqui segurando sua mão e não vou soltar. Nunca mais." As lágrimas começaram a cair livremente por seu rosto. "Você mudou minha vida, sabia? Quando te encontrei naquela noite, estava tão perdido, tão vazio. Achava que não tinha mais nada a oferecer a ninguém. Mas você me ensinou que ainda havia tanto amor dentro de mim." Os monitores continuavam apitando regularmente, marcando os batimentos fracos do coração de Zaira. Odonis continuou falando, deixando as palavras fluírem diretamente de seu coração. "Beiji Teishu. Conheci meu filho hoje, Zaira. Seu irmão. Ele é lindo e mal posso esperar para vocês se conhecerem, porque você vai melhorar, entendeu? Vai melhorar e vamos ser uma família. Você, eu, Gabriel, do nosso jeito." Foi quando sentiu um leve aperto em sua mão, tão suave que por um momento achou que tinha imaginado. Mas não, os dedos de Zaira haviam se movido, procurando os dele. "Doutora!" chamou sem tirar os olhos do rosto da menina. Ela se moveu!" A doutora Neide aproximou-se rapidamente, verificando os monitores. Seus olhos se arregalaram levemente. "Os sinais vitais estão melhorando", murmurou ela, quase com reverência. "A pressão está subindo, a frequência cardíaca está se normalizando." As horas seguintes foram de cautela e esperança. Lentamente, muito lentamente, Zaira começou a reagir. Sua temperatura voltou ao normal. Seus batimentos se estabilizaram. Sua respiração ficou mais forte. Pela manhã, ela abriu os olhos.
Você ficou, sussurrou, sua voz rouca pelo tubo que havia sido removido há pouco. Claro que fiquei, respondeu Odonis, engolindo o nó na garganta. Prometi, não prometi? Um pequeno sorriso apareceu nos lábios de Zaira. O primeiro em semanas. Era fraco, cansado, mas real. A doutora Neide, que observava a cena com lágrimas nos olhos, fez algumas anotações em sua prancheta. É quase um milagre, comentou baixinho. Nunca vi uma reversão tão rápida em um quadro tão grave. Mas Odonis sabia que não era milagre. Era algo muito mais simples e, ao mesmo tempo, mais profundo. Era o poder do amor. O mesmo amor que o havia feito parar naquela noite de tempestade, que o havia mantido voltando ao hospital dia após dia, que o havia feito lutar contra tudo e todos. Os dias seguintes trouxeram uma melhora constante. Zaira foi transferida de volta para um quarto normal, e seu corpo começou a responder positivamente aos medicamentos novamente. A doutora Neide estava otimista, mas cautelosa. O quadro se estabilizou, explicou ela, mas precisamos manter um acompanhamento rigoroso. A doença ainda está lá e sempre estará. O que mudou foi a capacidade dela de lutar. Élida começou a visitar regularmente, trazendo Gabriel. Na primeira vez que Zaira viu o bebê, seus olhos se encheram de um brilho especial. Posso segurar? Perguntou timidamente. Com a ajuda de Élida, Zaira segurou Gabriel em seus braços. O bebê, normalmente agitado, ficou quietinho, como se sentisse a importância do momento. Ele é tão pequeno, sussurrou Zaira, maravilhada. Como você era, respondeu Élida suavemente. E vai crescer forte e saudável, como você está. Crescendo. A cena tocou Odonis profundamente. Ali estavam eles, uma família nada convencional, unida não por sangue ou papéis, mas por algo muito mais forte. Escolha. Escolha de amar, de cuidar, de permanecer. Mas ainda havia uma batalha final a ser vencida. O processo de guarda ainda corria, agora sem a oposição de Élida, mas enfrentando outros obstáculos. A burocracia era imensa, os questionamentos intermináveis. Como um homem solteiro, recém-divorciado, poderia provar que era capaz de cuidar de uma criança com necessidades especiais? Foi quando o inesperado aconteceu. Numa tarde qualquer, Dona Celeste, sua mãe, apareceu no hospital. Odonis tensionou-se, preparando-se para mais uma discussão, mas algo estava diferente em seu semblante. Vim conhecer minha neta, declarou ela simplesmente. Zaira, que estava desenhando na cama, ergueu os olhos curiosamente. Dona Celeste aproximou-se, estudando. A menina com atenção. Então é você que roubou o coração do meu filho, disse, sua voz suavizando. Não roubei, respondeu Zaira, seriamente. Ele me deu. A simplicidade da resposta desarmou Dona Celeste completamente. Sem dizer mais nada, sentou-se na beira da cama e pegou um dos lápis de cor. Posso desenhar com você? O sorriso de Zaira iluminou o quarto inteiro. Naquela noite, Dona Celeste chamou Odonis para uma conversa. Seu rosto estava diferente, mais suave, como se anos de rigidez tivessem se dissolvido em poucas horas. Estava errada, admitiu ela. Sobretudo, aquela menina, ela é especial e você é o pai que ela precisa. As palavras atingiram Odonis como um bálsamo, curando feridas que ele nem sabia que ainda doíam. Vou ajudar, continuou sua mãe, com o processo de guarda, com os cuidados diários, com tudo. Ela precisa de uma família completa. E é isso que vamos ser. Era o último apoio que faltava, a última peça do quebra-cabeça se encaixando. Mas o destino ainda tinha uma última surpresa reservada para eles. O dia da audiência final, para a guarda de Zaira, amanheceu claro e frio.
Odonis ajustou a gravata nervosamente, enquanto esperava no corredor do fórum. Ao seu lado, sua mãe segurava sua mão, como fazia quando ele era criança e estava assustado. "Vai dar tudo certo", sussurrou ela. Zaira estava no hospital com Élida e Gabriel, uma precaução médica, já que ainda se recuperava. A doutora Neide havia preparado um relatório detalhado sobre o caso, enfatizando não apenas a condição médica da menina, mas também a transformação impressionante que havia ocorrido desde que Odonis entrara em sua vida. Foi quando ele viu uma mulher jovem, não muito mais velha que ele, entrando apressadamente no fórum. Havia algo familiar em seu rosto, algo que fez seu coração parar por um momento. Os mesmos olhos de Zaira. A mulher o viu também e parou congelada. Por um momento apenas se encararam através do corredor. Então ela começou a chorar. "Você é ele, não é?" perguntou entre soluços. "O homem que salvou minha filha?" O mundo pareceu girar em câmera lenta. Era Helena, a mãe de Zaira, que havia abandonado a filha 5 anos antes. "Onde você estava?" Foi tudo que Odonis conseguiu dizer, sua voz tremendo de emoção contida. Helena baixou os olhos, a vergonha evidente em cada linha de seu rosto. "Me recuperando, lutando para merecer ser mãe novamente." Ela explicou, através de lágrimas, que havia lutado contra o vício em drogas durante anos. Havia deixado Zaira com a amiga, não tia, Rita, porque sabia que não podia ser mãe naquele estado. Prometeu voltar quando estivesse limpa, mas a batalha foi muito mais longa e difícil do que imaginara. "Quando finalmente consegui", continuou ela, "quando finalmente estava pronta, Rita havia sumido com Zaira. Procurei por tanto tempo." Ela estendeu uma pasta que carregava. Dentro havia recortes de jornal, registros de investigadores particulares, boletins de ocorrência, anos de busca documentados em papel. Só encontrei porque vi a notícia no jornal sobre o empresário que estava tentando adotar uma menina doente. Quando li a descrição, quando vi a idade, Odonis sentiu suas pernas fraquejarem. Dona Celeste o amparou, guiando-o até um banco próximo. "Vim assim que pude", continuou Helena. "Não para levá-la de volta. Sei que não tenho esse direito, mas precisava agradecer por fazer o que eu não pude, por dar a ela o amor que eu não soube dar." O juiz os chamou antes que Odonis pudesse responder. A audiência, que deveria ser uma simples formalidade, se transformou em algo muito mais complexo. Helena apresentou sua história, seus documentos, sua luta para se recuperar. O juiz ouviu atentamente, fazendo anotações ocasionais. Quando ela terminou, voltou-se para Odonis. "Esta é uma situação sem precedentes", declarou. "Temos uma mãe biológica que abandonou a criança, mas que prova ter se reabilitado e procurado por ela. Temos um homem sem laços sanguíneos que se provou fundamental para a sobrevivência e recuperação da menina. E temos uma criança com necessidades médicas especiais que finalmente encontrou estabilidade." O silêncio na sala era palpável. Odonis sentia seu coração martelando no peito. Todo o seu medo de perder Zaira voltou com força total. Foi quando Helena se levantou. "Meritíssimo", disse ela, sua voz firme apesar das lágrimas. "Não vim aqui para atrapalhar o processo de guarda. Vim para apoiá-lo." A sala inteira pareceu prender a respiração. "Este homem", continuou ela, apontando para Odonis, "fez por minha filha o que eu deveria ter feito. Deu a ela amor, segurança, um futuro. Não quero tirar isso dela. Só quero a chance de fazer parte de sua vida, de alguma forma. Se ela quiser, se ele permitir." O juiz removeu os óculos, esfregando os olhos cansados. Quando falou novamente, sua voz estava mais suave. "Senhor Melis, qual sua posição sobre isso?" Odonis levantou-se lentamente. Olhou para Helena, vendo nela não uma ameaça,
mas uma mulher que havia lutado suas próprias batalhas. Que havia cometido erros, sim, mas também havia encontrado força para se reerguer. Zaira merece todo o amor que puder receber, respondeu simplesmente. Se a senhora está realmente comprometida em fazer parte da vida dela de forma saudável e positiva, minha casa e meu coração estão abertos. O juiz sorriu, o primeiro sorriso desde o início da audiência. Então tenho minha decisão, declarou. A guarda definitiva será concedida ao senhor Odonis Melis, com direitos de visita gradualmente estabelecidos para a mãe biológica, Helena Santos, sob supervisão inicial e mediante avaliação psicológica continuada. Quando deixaram o fórum, o sol estava se pondo, pintando o céu de tons dourados. Helena e Odonis caminharam lado a lado até o estacionamento, um silêncio confortável entre eles. Quando posso vê-la? Perguntou Helena timidamente. Que tal agora? Respondeu Odonis. Ela está no hospital. Podemos preparar o terreno, explicar tudo com calma. Helena assentiu, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. O encontro foi delicado, emocionante, cheio de lágrimas e sorrisos hesitantes. Zaira, sempre mais sábia que sua idade sugeria, ouviu a história toda em silêncio. Quando Helena terminou de falar, a menina estendeu a mão e tocou seu rosto como fazia frequentemente com Odonis. Você parece triste, disse ela. Estou, admitiu Helena. Triste por todo o tempo que perdemos, mas também feliz, muito feliz, por te encontrar de novo. Zaira considerou isso por um momento. Então olhou para Odonis, que observava a cena com o coração apertado. Posso ter dois pais? Perguntou ela. Um que me encontrou e um que me procurou? Foi Élida, que assistia tudo do canto do quarto com Gabriel no colo, quem respondeu. Amor nunca é demais, querida. Quanto mais, melhor. Um mês depois, Zaira finalmente recebeu alta do hospital. A doença ainda exigia cuidados constantes, mas estava sob controle. Seus olhos brilhavam de excitação, enquanto Odonis a carregava para fora, passando pelo mesmo lugar onde a havia encontrado naquela noite que parecia ter acontecido em outra vida. Em casa, uma surpresa a esperava. Seu quarto, preparado com carinho por Dona Celeste, tinha uma decoração especial, uma árvore pintada na parede com galhos que se estendiam pelo teto. E em cada galho, uma foto. Odonis, Helena, Élida, com Gabriel, Dona Celeste e até mesmo a doutora Neide. É nossa árvore da família, explicou Dona Celeste. Diferente como nós, mas forte e cheia de amor. Zaira olhou para a árvore, então para todas as pessoas reunidas no quarto. Sua família, nada convencional. Seus olhos, antes tão tristes e vazios, agora transbordavam de alegria. É perfeita, declarou ela, exatamente como deveria ser. Naquela noite, depois que todos foram embora e Zaira dormia tranquilamente em seu novo quarto, Odonis sentou-se na varanda de casa. O céu estava cheio de estrelas e pela primeira vez em muito tempo ele se sentia completamente em paz. Seu telefone vibrou, uma mensagem de Helena com uma foto de Zaira dormindo, um pequeno sorriso em seus lábios. Abaixo, uma mensagem simples. Obrigada por salvá-la, por nos salvar. Odonis sorriu para a noite. Não havia salvado ninguém. Na verdade, tinha sido salvo por uma menina corajosa que lhe ensinara que família não é quem compartilha seu sangue, mas quem compartilha seu coração, que amor não precisa de explicações ou justificativas, que às vezes, nas noites mais escuras, encontramos a luz que nem sabíamos que procurávamos, e que essa luz, uma vez encontrada, nunca mais nos deixa verdadeiramente sozinhos.